Paz inverencial. Em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste 27º vídeo falarei sobre a prática de magia sexual, o segundo fator de revolução da consciência. A transmutação do enseminis em energia criadora se faz possível quando evitamos cuidadosamente o derrame seminal, o orgasmo, a fornicação. A castidade científica permite a transmutação das secreções sexuais em luz e fogo. O ascenso dessa energia seminal até o cérebro verifica-se graças a certo par de cordões nervosos que, em forma de 8, se desenvolve esplendidamente à direita e à esquerda da espinha dorsal. Como dito em vídeos anteriores, esse par de cordões nervosos são as duas testemunhas do Apocalipse, as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Lembrem-se, a árvore da ciência do bem e do mal simboliza a força sexual e a árvore da vida simboliza o Cristo íntimo de cada homem terrestre. Temos que transformar a árvore da ciência do bem e do mal no cordeiro imolado da Jerusalém celestial. Isto só é possível embriagando-nos com o aroma daquele fruto proibido, belo aos olhos e de aspectos deleitável, do qual disse o Senhor Deus: não comerás, porque o dia que dele comereis, morrerás. É dessa maneira, praticando a magia sexual, é que o homem terrestre levanta o Filho do Homem e o Verbo se faz carne. Prezados estudantes, como dito, o sexo é a pedra angular da família, porque sem este não existiria a família. O sexo é a pedra angular do homem, porque sem este o homem não viria à existência. O sexo é a pedra angular sobre a qual temos que edificar o templo para o Senhor. O deleite sexual é um direito legítimo do homem e advém, como já dito anteriormente, da relação da divindade consigo mesma. O deleite sexual é terrivelmente divino. Se necessitam a santidade mais absoluta e a castidade mais terrível para poder lograr o desenvolvimento, o progresso e a evolução do fogo sagrado. Quem tenha ouvido, ouça o que disse o Espírito às igrejas. O que vencer não será danificado pela morte segunda. A morte segunda é para os fornicários. A arte de produzir o fogo é a magia sexual. Somente com o matrimônio perfeito podemos produzir, desenvolver e fazer subir o fogo pela nossa coluna vertebral, para que mais adiante no trabalho de cristificação encarnar o Cristo, levantar o Filho do Homem. Mas o que é a magia sexual? É uma união sexual falo-útero entre dois seres, homem e mulher, legitimamente casados, que se amam. Nessa conexão, que só pode ser falo-útero, não se derrama o sêmen e não se chega ao orgasmo. A magia sexual tem como finalidade transmutar a energia sexual, tanto a masculina quanto a feminina. Quando o homem e a mulher, com o mínimo possível de movimento, isto é, só com os necessários para a manutenção, a lubrificação e prolongamento do contato, fazem da união sexual também uma união psíquica, só então se procurará a oportunidade de que sejam carregados de eletricidade os gânglios cérebros espinhais que se acham ligados à glândula pineal e também ao plexo solar, com os numerosos plexos radiadores para o fígado, intestino, rins e baço. Prezados estudantes, ninguém consegue permanecer casto da noite para o dia. Todo aquele que comece a praticar a magia sexual tropeçará em algum momento. Pode tropeçar por não resistir à tentação sexual,
Pode tropeçar pelo fato da pessoa se identificar com o ego da luxúria e, consequentemente, derramar o sêmen, a energia sexual, dentro ou fora do útero. Ou tropeçar porque teve uma poluição, um derrame involuntário de sêmen durante as horas de sono. Mas por que no início das práticas de magia sexual, reter o sêmen, reter a energia sexual é muito difícil? Porque os centros de energia inferiores da máquina humana ainda não estão equilibrados. Mas por que esses centros de energia estão desequilibrados? Esses centros estão desequilibrados porque não trabalham com suas próprias energias. Como dito no vídeo 14, quando a energia de um centro é esgotada, esse centro passa a roubar energia de outro centro, comumente o centro sexual. Quando o centro sexual tem sua energia roubada, para continuar funcionando, passa então a roubar energia de outros centros. Então, o centro sexual se carrega de energias não próprias, energias de outros centros, energias mais pesadas, de hidrogênios mais pesados. Daí vem o desequilíbrio do centro sexual. Por isso que é difícil para uma pessoa, no início do trabalho de transmutação da energia sexual, permanecer casta. Para equilibrarmos esses centros de energia, é necessário a prática de eliminação do ego, abordada no vídeo 16, simultaneamente com a prática da magia sexual. No trabalho da castidade, que é fundamental para levantarmos o Filho do Homem, simbolicamente, as energias sexuais são denominadas de mercúrios e passam por transformações, passam por sucessivos refinos no organismo humano. No início do trabalho de magia sexual, a energia sexual é conhecida como mercúrio negro ou da cor preta. Mas por que no início desse trabalho a energia sexual é denominada de mercúrio negro ou da cor preta? Porque o centro sexual está carregado com as energias de outros centros inferiores. Então, com essa energia pesada, não se pode engendrar ainda os corpos de fogo e muito menos permanecermos castos. À medida que vamos praticando a morte em marcha, simultaneamente com a magia sexual, essa energia sexual vai sendo refinada em nosso organismo humano. E então passa da cor preta, ou seja, do mercúrio negro, para a cor branca, ou o mercúrio branco. À medida que, com a ajuda de nossa Mãe Divina, vamos eliminando mais ainda os egos de nosso interior e, simultaneamente, transmutando nossa energia sexual, esta vai se limpando, passando por mais um refino, e o mercúrio branco passa então para o mercúrio amarelo, ou a cor amarela. Isso indica que os centros inferiores estão se equilibrando, ou seja, cada centro trabalhando com sua própria energia. A purificação da energia sexual ocorre pelo equilíbrio dos demais centros. Se continuamos trabalhando com o primeiro e o segundo fator, ou seja, a morte do ego e a magia sexual, então o mercúrio amarelo passará para o mercúrio vermelho, ou a cor vermelha, que é o fogo sagrado. Nessa etapa do trabalho de cristificação é que passamos pelo ritual do batismo nos mundos internos, nos céus. É com esse procedimento de transmutação que a energia sexual, também conhecida como hidrogênio 12, é transmutada para o hidrogênio Si12. Essa energia sexual, ou Si12, é o fogo sagrado. Esse fogo sagrado, o Si12, é a matéria-prima, é a substância necessária para engendrarmos os corpos de fogo, para que em uma etapa mais avançada do trabalho, levantarmos o Filho do Homem. Quando refreamos o impulso sexual em nós, então o fluido maravilhoso regressa ao corpo astral. É assim, fazendo subir a energia sexual pelas 33
vértebras de nossa coluna vertebral, é que gestaremos dentro de nós o menino Deus de Belém, o Cristo. Porém, quando fornicamos durante o ato sexual, formamos e robustecemos dentro de nós os egos. Em vídeos que ainda serão disponibilizados, falarei acerca do procedimento que deve ser feito para que o menino Deus, o Cristo, cresça em nosso interior, no interior do homem terrestre. Prezados estudantes, podemos estar praticando a magia sexual, mas se não equilibrarmos os centros inferiores da máquina humana, dificilmente permaneceremos castos e despertaremos o fogo sagrado. No trabalho de cristificação, é importante trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência de forma equilibrada e simultânea. Temos que trabalhar com o primeiro fator, a eliminação do ego de instante a instante, com o segundo fator, a prática de magia sexual, e com o terceiro fator, o sacrifício pela humanidade. Aprender a manejar o poder ativo da energia sexual é urgente para despertar a consciência. Prezados estudantes, não é tão fácil despertar a consciência. É necessário liberar a essência, tirá-la de seus habitáculos subconscientes, os egos, destruir tais egos, transformá-los em pó. Este é um processo gradativo muito lento, penoso e difícil. Só conseguimos eliminar os egos de nosso interior com a ajuda, com a energia inicialmente do terceiro e posteriormente o segundo logos. O sexo é terrivelmente divino e, por isso, o estudante deve limpar sua mente de toda a classe de desejos e paixões animais. O homem terrestre que vê com asco o sexo profana o terrível segredo dos Vedas e a ciência do grande alento, onde estão contidos os Vedas. O estudante que foge dos mistérios sagrados do sexo é porque, todavia, está cheio de desejos e de paixões animais. Prezados estudantes, o anjo vê o sexo com olhos de anjo, e os demônios veem o sexo com olhos de demônio, ainda que se vistam com pele de ovelha e se disfarcem de santos. O estudante forma seu lar sem a necessidade de violar o 6º mandamento da lei de Deus: não fornicarás. O pensamento atrai para a espinha dorsal o fluido sexual para depositá-lo em sua respectiva bolsa. Com o derrame seminal, perdem-se bilhões de átomos da consciência. O movimento de contração sexual que segue ao derrame seminal recolhe dos infernos atômicos do homem bilhões de átomos satânicos que substituem os átomos de consciência perdidos. Assim é como formamos os egos em nós mesmos, em nosso espaço psicológico. A magia sexual, com todo o seu refinamento erótico, nos coloca em uma posição privilegiada, mediante a qual dispomos de forças maravilhosas que nos permitem eliminar de nossa psique os egos. O patriarca agnóstico Santo Agostinho disse enfaticamente, abre aspas, porque não haveremos de crer que os humanos puderam, antes da queda do pecado, dominar os órgãos sexuais, assim como os restantes membros do corpo, aos quais servem a alma, através do desejo, sem moléstia nem excitação. Fecha aspas. Santo Agostinho propôs a tese de que, abre aspas, após o pecado, a natureza, que antes não se envergonhava, sentiu a libido, recatou-se e se envergonhou dela, porque havia perdido a força soberana que originalmente oferecia a todas as partes do corpo. Fecha aspas. Prezados estudantes, esclarecemos que o deleite sexual é um direito legítimo do homem e da mulher. Cada ser humano tem o livre-arbítrio de praticar o sexo como queira, seja com finalidade espiritual, seja com finalidade de procriação ou com finalidade do deleite, do prazer e do gozo.
perigoso. Prezados estudantes, o procedimento, o modus operandi de como realizar a prática da magia sexual está disponibilizado no site para aqueles casais legitimamente casados que tenham um lar constituído, que queiram trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.